Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Emílio Faustino, tô aqui hoje para falar do filme Porta dos Fundos, o filme que estreia dia 30 de junho, muito aguardado por muita gente, já que é um dos canais mais seguidos do Brasil e do mundo, e infelizmente o filme incorre em transfobia, mas também tem cena de beijo gay, tem muita coisa antagônica nesse filme, e a gente vai mostrar para vocês os melhores momentos dessa entrevista. Roda a vinheta! Voltei aqui só pra falar uma coisinha importante, que a gente tenta não errar, a gente tenta passar mensagem pra quem não tem voz, tenta mostrar todas as siglas do LGBT e tenta fazer da forma mais politicamente correta. Eu tava assistindo a minha entrevista e por força do hábito, por não saber mesmo, eu percebi que eu errei o gênero. Muitas vezes quando eu tava questionando o pessoal sobre os transexuais, de novo, as transexuais, eu usei no masculino e não no feminino. Então eu peço que vocês me desculpem por isso, e infelizmente eu não posso fazer a entrevista de novo, ela tá feita desse jeito, mas tá aqui já, antes mesmo de ser mostrado, a minha errata pra vocês, ok? Eu sou Emílio Faustino, do site A Capa da UOL, um site voltado para o público LGBT. Eu queria fazer minha pergunta no meio, para deixar as perguntas mais suaves para o pessoal fazer, mas eu vou direto ao ponto. O Porta dos Fundos, ele já foi criticado por apresentar vídeos que o pessoal considera com conteúdo transfóbico. Por exemplo, ao chamar travesti de traveco. Dessa vez, vocês retomam o tema dos travestis, apresentando uma realidade de prostituição e mais tarde numa cadeia. Vocês não acham que fazer dessa forma, apresentar dessa forma travesti, ajuda a reforçar uma imagem de marginalização do travesti e dessa forma um serviço para a comunidade LGBT? Então, as travestis que fizeram o filme não concordam, né? São travestis que atuaram e a gente teve cuidado exatamente de chamar travestis, então elas não concordam, elas leram o filme, gostaram, e a Léo inclusive mandou uma mensagem dizendo que amou o filme, muito emocionada, acabou de mandar uma agradecida por justamente o que ela diz ao contrário, por estar chamando atrizes transexuais e por estar dando a elas papéis, não é? E não atores cis vivendo o papel de trans, que é o que mais acontece na maioria dos casos. Então, né, Gregório, deixa eu te explicar uma coisa. Colocar a vítima em posição de protagonismo para defender as acusações preconceituosas que foi feito a classe toda, não muda a história. Isso que vocês fizeram foi o mesmo que o Oscar fez quando estava sendo acusado de não dar protagonismo para os negros e só indicar gente branca. E aí qual foi a grande ideia deles? Eles resolveram que seria inteligente colocar um negro fazendo piada sobre a situação, que não pegou nada bem, na minha opinião. E aí vocês fazem a mesma coisa, falar: mas o Léo Áquila não concorda com isso, ele leu o roteiro e adorou. Mas o Léo Áquila tá se promovendo às custas do filme, né, e tá ganhando dinheiro, enquanto as trans continuam na rua, sendo marginalizadas, e o filme enfatiza isso. Pegou mal, né? O assunto polêmico que a gente abordou na coletiva, até para dar a oportunidade de vocês falarem melhor, é a questão da transfobia, que muitas pessoas criticam, etc e tal, e de certa forma vocês passam pela questão das trans no filme. O que você acha? Você acha que o Porta dos Fundos errou em algum momento? Não? Esse foi o momento de se retratar? Não? O que você pode falar sobre esse assunto? Eu acho que tanto a transfobia, quanto o machismo, quanto o racismo, a gente incorre neles volta e meia sem saber, porque tá muito entranhado, né, dentro da gente. E o Porta já foi, eu já pedi desculpas por ter escrito um vídeo que só quando eu assisti ele no ar, que eu vi que ele era transfóbico, mas depois dos chamados, todo mundo, várias pessoas vieram falar, poxa, amigos, que eu tenho vários amigos trans, vieram falar, pô, acho que esse vídeo daí ficou pesado. Eu fui lá, vi, repensei e pedi desculpas. Eu acho que essa é um pouco a tarefa do humorista. Quando ofender, em vez de dizer assim, os incomodados que se mudem, eu acho que é parar um pouco para pensar e falar, será que eu fui ofensivo? Porque eu não sei como é que é a dor de ser ofendido, nunca vou saber, né? Então é muito importante a gente olhar de fora e entender, ter empatia pelo sofrimento dos outros, né? Eu acho que essa é um pouco a tarefa do humorista, assim. E aí, meninada, quem quer fazer cinema? Meu sonho é fazer cinema. Ó, tá vendo? Arrasou, tenho frota. Eu quero ser... Tô aqui agora com o Totoro, ele que fez o que muita gente tem vontade de fazer, beijou o Fábio Porchat. Como que foi essa experiência? Conta em detalhes pra gente. Olha, então, uma das coisas que o diretor pediu é que, assim, ele falou, eu não quero beijo de cena, eu quero beijo de verdade mesmo, assim, o legal da cena é realmente
ser uma coisa explícita, assim, sabe? E até uma coisa que é incomum, assim, no cinema, no Brasil, é incomum, assim, beijo de dois homens, assim, explícito mesmo, assim. Você viu o filme? Você viu Eu vi o filme. Você viu que o negócio, assim... Eu vi que você tava mais empenhado que o Fábio. Pois é. Você achou Que é o grande protagonista do filme. Olha aí. Fábio, tem várias cenas lá, tem cena que você tá pendurado, tem cena de beijo gay, tem muitos tipos de cena. Qual que foi a cena mais difícil pra você fazer? Olha, a cena pendurada é chata de fazer, porque eu tava preso pela virilha, talvez eu não tenha filhos nunca mais, e ainda tava todo molhado, que aquele jato de lama ali, que era café, que eu odeio café, tava impregnado em mim, eu tava molhado no ar-condicionado. Então, e eu fiquei lá 2 horas pendurado. Então era muito ruim, muito chato, muito incômodo. Filha da puta, eu vou te matar, seu merda! Filha da puta! Corta! Uou! Sensacional, Rodrigo! Sensacional! Bom, eu tenho que confessar pra você que o primeiro momento do filme que eu ri foi quando você entrou em cena. Ai, que bom. Você faz um personagem que me toca muito, porque você faz um jornalista. E eu queria saber se você se inspirou em algum específico, assim, porque é um jornalista bem sensacionalista, né? Não, específico não, porque a gente tem vários, né? Então, e a gente lida, é natural, é super normal a gente lidar com esse tipo de jornalista, que é um jornalista que cobre o mundo das celebridades e que ele tem que existir. O personagem não é uma crítica, não é uma vingança, nem a ninguém, nem a classe, muito pelo contrário, que eu respeito muito os jornalistas. E tem que ter esse cara que cobre, né, o mundo das celebridades. E o Lorenzo Chantonelli é esse cara que gosta de estar perto dos artistas, gosta de fazer as perguntas mais fáceis possíveis. Ele não estuda nem, não sabe nem com quem ele está falando. Ele faz a pergunta padrão e está tudo certo. E nisso a gente traz o humor. Acabou de falar com o Marcos, agora a gente vem aqui falar com a Júlia, maravilhosa, Júlia Rabelo. Júlia, como que foi fazer a Fátima Toledigo, uma preparadora de elenco no filme? Exatamente, uma preparadora de elenco. Na verdade, é uma caricatura dessa maluquice que é esse métier nosso. E eu acho que ela é um símbolo de como todos nós, nesse meio artístico, podemos nos levar a sério. E a gente se leva a sério. Na verdade, não tem como não se levar a sério às vezes, né? Mas a gente pode levar isso em limites absurdos. E ela é um símbolo disso. Você gostou de dar ordem pro pessoal, de ser aquela mulher controladora, de dizer faz isso e o povo fazer? Quem não gostaria disso? É maravilhoso. Você grita com as pessoas, elas te obedecem. É legal, é legal. O que você espera? Porque assim, o pessoal que assiste Porta dos Fundos, assiste de graça, tá lá na internet. E assim, você acha que o pessoal vai pagar pra ver o Porta dos Fundos no cinema? Como que tá a expectativa? Eu acho que esse público não é um público que não vai ao cinema, porque vai ao cinema também. Então ele vai ao cinema pra ver um filme, que por acaso é do Porta dos Fundos. Se você falasse assim, esse público que assiste de graça na internet, ele vai agora comprar uma muda de bananeira e plantar em casa? Eu ia dizer não, acho que talvez não. Mas o cinema é uma coisa que eles já fazem. A gente não precisa tirar uma coisa nova dele, se ainda aliar o que eles já gostam, que é o Porta na internet, com o cinema que eles também gostam, maravilhoso. Bem, geral tá perguntando com quem que você faria um contrato vitalício. Eu vou pro lado oposto, com quem você não faria um contrato vitalício de jeito nenhum. Com esses reacionários de plantão aí, com a Malafaia, Feliciano, Bolsonaro, Sherazade, essa corja que está unida para deixar o Brasil no século, não vou nem dizer 9, vou dizer 13, né? É um país que tem um ranço medieval, Brasil, em termos de leis progressistas. É um país em que o aborto não é nem discutido. Hoje mesmo tive uma discussão com o Feliciano na rádio, porque eu estava na entrevista, ele ligou e botaram para falar na Pânico. Aconteceu esse encontro? Teve pela rádio. E eu falar do aborto, aborto é assassinato, berrando. Ou seja, não vai começa, é impossível começar uma discussão, né? Eu falei, você acha que realmente que o Brasil é vanguarda, então? Você acha que os países da Europa são atrasados e o Brasil é vanguarda em termos de leis do aborto? Não me pauto por país nenhum. Deveria ver que o Brasil está muito atrasado, né, em relação ao mundo. Energia aí pro nosso filme. Olha só, ele tá botando a língua, gente. E tem um negocinho. Não encosta! O quê? Porque não tá seco ainda. Eu fiz uma réplica da verruga da Sabrina Sato. Por quê? Tá super usando.
Agora, pra finalizar, fala um pouquinho do seu próximo filme, que eu vi a sinopse, eu vi mais ou menos que você vai viver um bipolar, vai ficar dividido entre a Clarice Falcão e quem que é a outra atriz mesmo? Que é Dani Calabresa. A maravilhosa Dani Calabresa. Que história é essa? Como que vai ser? Quando vai estrear? Conta pra gente. Cara, eu amo, assim, essas duas atrizes, né? A Clarice todos sabem, mas a Dani também sempre morri de rir. E aí a ideia do filme partia desse cara dividido entre dois mundos. Rio e São Paulo, uma mulher e outra. Tem um transtorno que faz com que ele não lembre de nada que aconteceu numa cidade. Então ele tem uma vida dupla. E o filme fala dessa vida dupla, assim, da dificuldade de se levar uma vida com dois amores. Né? E no final não posso falar quem que ele escolhe, mas eu gosto muito do filme. É uma comédia romântica que fala de romance de uma maneira leve e ao mesmo tempo, claro, com densidade, tristeza. Eu não tô querendo polemizar não, mas como que é gravar com a sua ex? Uma história de amor, etc. Então, não dá um tilt na cabeça? Na assim? época ainda era casada. Aquela coisa. É lindo. Quando eu vejo o filme, inclusive, eu acho ele muito bonito. Porque eu e Clarice não tivemos filhos, mas a gente fez filmes. E isso é quase como se fossem filhos. Então aquela tristeza de ter terminado, por um lado, dá lugar à alegria de ter terminado, mas deixado frutos no mundo. E esse filme é um fruto que eu me orgulho muito, sabe? Que lindo. Muito obrigado, Gregório. Sucesso com o filme, viu? Pô, imagina. Então, ajuda a gente a continuar aqui, dá seu like, se inscreva, compartilha, porque essa mensagem tem que ser passada adiante, as coisas precisam ser contestadas, e semana que vem tem mais, e tem ela, a polêmica Viviane Beleboni, ela já deu entrevista pra gente, e a gente tá guardando essa entrevista pra semana que vem, ela vai falar sobre temas como religião, política e muito mais. Até!